Bem-vindos a Investir Eu Preciso, meu nome é Felipe Carvalho e nesse vídeo, na verdade nessa série, a gente mostra como que a carteira de Graham está indo em comparação ao Ibovespa. E se tu não sabe nada sobre essa carteira de Graham, ela basicamente utiliza a fórmula de Graham para calcular o valor intrínseco de uma ação e basicamente mais alguns critérios para selecionar as ações, mas são critérios totalmente objetivos, ou seja, tu não tem que estudar nenhuma das empresas que tu vai investir, é uma estratégia quantitativa estilo Magic Formula. Se tu não viu o vídeo passado, onde tem o fechamento de 2020, eu vou deixar aqui em cima para tu acompanhar. E também tem na playlist toda essa série desde o início para tu saber todos os detalhes do que aconteceu com essa estratégia, que não é uma recomendação de investimentos. Eu simplesmente estou mostrando aqui, será que essa estratégia bem simples de Graham funciona? E também eu estou comparando eu executando essa estratégia de maneira manual, onde eu executo as ordens, versus uma execução totalmente automatizada com serviço de robôs, contratado utilizando a Smart Invest, que obviamente tem um custo mensal, e isso tem que ser embutido na conta do cálculo do retorno do teu investimento. Então vamos lá no site da Smart Invest, depois a gente vai lá no site da Mirai e da CM Capital, que são as duas corretoras que eu opero. A CM Capital é onde está a estratégia automatizada e a Mirai onde eu faço as ordens manualmente, e depois eu mostro o vídeo com as compras do mês de janeiro para fevereiro, quais são as compras e vendas que eu tive que fazer para ajustar a carteira, e aí depois a gente volta para analisar naquela tabela os resultados do mês de cada uma das duas carteiras em comparação com o Ibovespa, e a gente vê qual é o resultado acumulado desde o início da carteira até hoje. Estou aqui no site da Smart Invest, então os ativos da carteira. A gente pode ver que esse gráfico de rentabilidade não está bom, deixa eu me mexer aqui, mas a gente pode ver que parece que já não teve um mês muito bom a carteira de Graham. Vamos ver lá depois no gráfico que eu mesmo faço, que aqui ele fica melhor. A carteira automatizada, ela é utilizando a corretora CM Capital, então a gente pode ver que no fechamento de janeiro a gente tem esse saldo em conta corrente, R$ 665,19, e investido R$ 25.132,20. Eu acho que deu uma recuada boa agora em janeiro, mas a gente vai ver isso depois na outra tabela. E aqui na Mirai é a corretora que eu uso para fazer as ordens manuais. A gente vê que a gente tem um saldo disponível de R$ 57,10 e investido R$ 27.547,66. A gente vê que está com uma diferença bem boa. Depois a gente vai ver lá na tabela que eu coloco para a gente acompanhar todos os resultados, mas pelo que eu já vi, acho que deu uma diferença bem boa já agora no mês de janeiro. E agora vamos ver as compras do mês para a carteira de fevereiro e depois eu apresento os resultados da carteira no fechamento de janeiro de 2021. Mas antes da gente ir para os resultados, eu vou ter que te pedir aquele combo 3C. Curte, comenta e compartilha. Assim tu ajuda o canal a crescer e tu faz esse conteúdo chegar a mais pessoas, porque eu tenho certeza que a maioria dos investidores nem sonha que possa existir algum tipo de estratégia que é tão simples de aplicar na prática. Já te agradeço antecipadamente por ter usado alguns segundos para ajudar a compartilhar e fazer o canal crescer, e eu quero agora que tu comente abaixo sobre o que eu estou pensando, que eu vou te explicar agora. Eu acho que eu não vou levar essa série para completar um ano. Por quê? Não é porque eu acho que a estratégia de Graham não funciona. Afinal, um ano é um período muito curto para tu decidir se uma estratégia funciona ou não em renda variável. Pode ter uma estratégia que vai muito mal em um ano e no longo prazo ela iria performar excelente, foi apenas um ano ruim, afinal a renda variável varia para cima e varia para baixo. Então não é por isso que eu estou pensando em terminar com essa série nos moldes que ela está. Eu tenho visto mês após mês que os robôs, a carteira automatizada tem uma rentabilidade pior do que a carteira manual. E além disso eu estou pagando por um serviço dos robôs trabalharem para mim. Então estou achando que eu não vou levar até completar um mês essas duas carteiras, porque eu acho que eu não vou levar as carteiras dos robôs.
Agora, me diz abaixo, o que tu acha sobre isso? Eu deveria levar para comparar exatamente essas duas, mesmo tendo algum prejuízo com essa carteira dos robôs, só para mostrar aqui para vocês? Porque o que eu estou pensando? Se eu tirar essa carteira dos robôs, eu estou pensando em reformular essa série de uma outra forma, ainda não sei bem qual, mas de um lado eu acho que estaria a estratégia de Graham, de forma manual, e do outro lado estaria uma outra estratégia também quantitativa, que eu ainda não vou revelar para vocês, mas eu estou pensando como é que eu vou fazer isso. E me deixa nos comentários abaixo o que vocês acham sobre essa minha ideia. Mas agora que eu já expliquei o que eu gostaria que vocês me ajudassem, vamos lá para os resultados. Aqui a gente já bate o olho e já vê que as duas carteiras ficaram no negativo. A carteira automatizada fechou o mês de janeiro com menos 7,31%, enquanto que a manual também fechou negativo, mas foi menos pior do que a automatizada, corroborando o que eu já tinha falado anteriormente. A automatizada parece que vai sempre pior. Quando ela sobe menos. Quando ela cai mais. Eu já falei em outros vídeos, no início dessa série teve algum problema de ativos diferentes, então não é só culpa dos robôs, teve ações diferentes em cada uma dessas carteiras, mas depois eu ajustei isso e o que acontece às vezes ainda é que a carteira automatizada ela compra ou no último dia do mês ou no primeiro dia do outro mês e às vezes na manual eu acabo me passando. Por exemplo, agora em fevereiro eu fiz as compras, não foi no dia 1º de fevereiro, foi só no dia 4 de fevereiro. Isso poderia explicar algumas diferenças, mas enfim, é da vida. Se eu for fazer uma carteira manual, pode ser que também, que às vezes eu não compre exatamente no primeiro dia do mês ou no último dia do mês anterior. Então, isso para mim entra no cálculo do que é uma carteira manual versus o que é uma carteira automatizada. Agora a gente pode ver aqui no gráfico que o Ibovespa também caiu ali em janeiro. Caiu menos 3,32%, mas ainda foi melhor que as nossas duas carteiras de Graham. E isso aconteceu no final do ano ali também. Tanto em novembro como em dezembro, o Ibovespa subiu bastante. As carteiras de Graham também subiram, mas subiram menos que o Ibovespa. Então, os últimos 3 meses não tem sido muito bom para Graham. Vamos ver aqui o resultado acumulado. Em novembro e dezembro elas tiveram um retorno muito bom, só que agora em janeiro, principalmente a automatizada, ela teve um retorno bem negativo, o que acabou fazendo com que ela devolvesse praticamente todo o ganho dos meses anteriores. A carteira manual, como ela tinha uma rentabilidade já acumulada superior e ela caiu menos agora em janeiro, ela ainda está com um resultado interessante. Mas o Ibovespa, vamos mostrar aqui no gráfico para vocês, o Ibovespa está dando uma lavada em Graham. O Ibovespa é essa linha cinza. A gente pode ver que o comportamento tem sido bem parecido nos últimos meses. Em novembro e dezembro teve uma subida e em janeiro está tendo essa queda. Só que quando sobe, o Ibovespa está subindo mais e quando cai, o Ibovespa está caindo menos. Então, ele tem dado nos últimos meses um banho em Graham. E tu acha que isso vai continuar em 2021 ou tu acha que Graham vai dar a volta por cima? Eu tenho que dizer para vocês que eu acho que o Ibovespa vai continuar ganhando de Graham nos próximos meses. E eu explico o porquê. O Ibovespa tem na sua composição ações de commodities, tanto commodities não agrícolas, como a Vale, por exemplo, que vende minério de ferro, que teve o seu preço subindo muito nos últimos meses, como commodities agrícolas. E a carteira de Graham, até onde eu lembre, não tem muita exposição nesses setores. Ela acaba pegando setores que ficaram um pouco mais parados em termos de cotação. Ela acho que tem uma concentração relevante em bancos, por exemplo. E como em 2021 existe uma expectativa do setor agrícola, na verdade o setor de commodities como um todo, e muito bem, a Vale, por exemplo, já vem subindo muito nesses últimos meses, é possível que o Ibovespa continue ganhando de Graham nesses próximos meses, mas ninguém sabe o que vai acontecer no curto prazo, então vamos ter que esperar para ver. Lembra que isso não é uma recomendação de investimento, que tu tem que ter visão de longo prazo, que tu tem que ter a tua reserva de emergência antes de começar a fazer qualquer tipo de investimento de risco, como uma renda variável, e que investir é preciso. Um abraço e até a próxima.